Sistema Integrado Lavoura-Pecuária, ILP, ou como também é conhecido, agropastoril. A integração lavoura-pecuária, ela é uma estratégia de produção agropecuária que tem ganhado destaque como uma solução rentável e sustentável para o setor rural, especialmente em países com grandes áreas agrícolas, como por exemplo o Brasil. Em busca de práticas mais eficientes, pecuaristas tradicionais têm adotado cada vez mais a LP em seu dia a dia, reconhecendo todos os seus benefícios econômicos, ambientais e produtivos desse meio integrado. A adoção da ILP teve início durante a década de 1980, quando a Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, começou a desenvolver pesquisas pioneiras sobre a tecnologia no campo. E um marco importante foi a criação em 2004 da primeira unidade de referência, que aconteceu no Mato Grosso, na fazenda do Instituto de Santa Carmen. Essas unidades, conduzidas pelos próprios produtores, com suporte técnico dos pesquisadores e parceiros da Embrapa, foi fundamental para demonstrar a viabilidade e os impactos positivos da integração no campo. Na prática, a ILP ela busca integrar sistema de produção agrícola, pecuário e, em alguns casos, florestal, em uma mesma área, de forma parcial e ou temporal. A rotação e o revezamento de culturas, como soja, milho, arroz e capim, com a pecuária proporcionam um uso mais eficiente do solo e dos recursos naturais. Essa abordagem possibilita não apenas o aumento da produtividade, mas também a recuperação de áreas degradadas e a redução dos custos com os insumos externos. De acordo com Flávio Vruck, agrônomo e pesquisador da Embrapa, os resultados encontrados nas unidades de referências são promissores e mostram que os ganhos de produtividade na LP podem superar os das técnicas tradicionais da monocultura. A dica que eu dou para o pequeno e médio produtor é começar aos poucos com esse tipo de técnica. Não precisa ser nada feito da noite para o dia, até porque as mudanças começam a aparecer após uns 3 anos, destaca o agrônomo Flávio Vruck. No Brasil, iniciativas como o modelo implantado pela Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, em Minas Gerais, reforçam a relevância desse sistema ao integrar atividades agrícolas e pecuárias de forma planejada. A ILP promove sinergias que resultam em ganhos econômicos, ambientais e sociais. Esse trabalho tem como objetivo explorar os fundamentos e os benefícios e as práticas que são associadas à ILP, destacando sua importância para o desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira. Tá, mas o que de fato é a integração lavoura-pecuária ou sistema agropastoril? A ILP, ela é um sistema de produção que integra os componentes agrícolas e pecuário em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área e no mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos. A integração lavoura-pecuária é um sistema produtivo que combina de maneira planejada atividades agrícolas e pecuárias em uma mesma propriedade rural, funcionando como um sistema integrado. Essa prática permite que o solo seja explorado de forma econômica e contínua, maximizando a produção de grãos, fibras, madeira, carne e leite, enquanto melhora a qualidade do solo e promove a sustentabilidade do sistema como um todo. Uma das principais características da ILP é o aproveitamento das interações positivas entre as atividades agrícolas e pecuárias. A rotação e a consorciação de culturas, por exemplo, elas ajudam na recuperação de áreas degradadas e na melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Além disso, a ILP ela proporciona maior resiliência às adversidades climáticas e aos desafios do campo, reduzindo assim os riscos associados ao cultivo de uma única cultura ou à dependência exclusiva da pecuária. Esse modelo também, ele apresenta benefícios ambientais relevantes, como a redução da erosão do solo, o sequestro de carbono e a menor necessidade de insumos externos, como fertilizantes e defensivos agrícolas. Assim, a ILP não é apenas
aumentar a eficiência produtiva, mas também promover a conservação dos recursos naturais, tornando-se uma solução essencial para o desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira. Vantagens: a adoção do sistema de integração lavoura-pecuária traz inúmeros benefícios para o solo, para os produtores rurais e para o meio ambiente, contribuindo para a sustentabilidade, eficiência produtiva e rentabilidade das propriedades agrícolas. Agora eu vou listar alguns dos principais benefícios e vantagens desse sistema. Recuperação de áreas degradadas. O ILP, ele permite a recuperação de pastagens degradadas e de áreas agrícolas com baixa fertilidade, promovendo um uso mais eficiente do solo e a sustentabilidade da produção. Produção de alimentos para período de seca. O sistema ele possibilita a produção de pasto, forragem e grãos, garantindo a alimentação do rebanho durante a estação seca e aumentando a resiliência da propriedade. Recuperação da fertilidade do solo. As correções químicas e adubação durante os cultivos agrícolas recuperam a fertilidade do solo, aumentando a oferta de nutrientes residuais para as pastagens e garantindo uma produção de melhor qualidade. Melhoria da condição física e biológica do solo. A rotação de culturas e o manejo integrado promovem um aumento na matéria orgânica, melhorando a infiltração de água, a estrutura física e o crescimento de raízes e micro-organismos benéficos. Diversificação da renda do produtor. O sistema ILP ele oferece ao produtor rural múltiplas oportunidades de mercado, como a venda de grãos, carne, leite ou forragem, reduzindo os riscos econômicos associados à monocultura e aumentando a estabilidade financeira. Reforma de pastagens degradadas. A integração, ela possibilita a renovação de pastagens, como o custo sendo parcialmente pago pela produção agrícola, tornando o processo mais acessível ao produtor. Aumento da propriedade por unidade diária. A combinação de atividades agrícolas e pecuárias em uma mesma área resulta em maior eficiência produtiva, maximizando o uso dos recursos naturais e gerando mais valor por hectare. Maior eficiência no uso de insumos. A integração, ela vai reduzir a dependência de insumos externos, como fertilizantes e ração, uma vez que o próprio sistema fornece nutrientes e alimentos necessários para o rebanho. Fornecimento de maior cobertura ao solo. As pastagens consorciadas, como culturas agrícolas, fornecem uma cobertura contínua ao solo, reduzindo a erosão, melhorando a retenção de umidade e protegendo os nutrientes. Redução da infestação de pragas, doenças e plantas daninhas. A rotação e diversificação de culturas quebram o ciclo de pragas e doenças, fazendo com que ocorra a diminuição a necessidade de defensivos químicos e proporcionando um manejo bem mais sustentável. Melhoria do desempenho animal a pasto. A pastagem formada no sistema de ILP ela é de alta qualidade, o que aumenta mais ainda a taxa de ganho de peso dos animais e melhora a eficiência na produção de carne e leite. Sustentabilidade econômica e ambiental. A ILP ela vai promover a intensificação sustentável da produção sem a necessidade de expandir as áreas de cultivo, reduzindo a pressão sobre biomas naturais e contribuindo para a conservação ambiental. Monitoramento da estrutura e da água no solo. O acompanhamento técnico do solo e da água permite melhorar o manejo hídrico, garantindo maior infiltração e armazenamento, o que beneficia a produtividade durante períodos críticos. Desvantagens do Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, ILP. Apesar de suas vantagens, o sistema de ILP apresenta desafios que podem limitar sua adoção, especialmente para pequenos e médios produtores.
As principais desvantagens vão incluir elevado investimento inicial, então a implementação do sistema vai requerer altos investimentos em infraestrutura, equipamentos e insumos, o que pode ser um obstáculo para produtores com poucos recursos financeiros. A falta de mão de obra capacitada. A ILP ela vai exigir conhecimentos técnicos e específicos sobre manejo integrado de culturas e pecuária. Então, a ausência de profissionais qualificados pode dificultar a implementação e o sucesso do sistema. A dificuldade de acesso ao crédito. Muitos produtores enfrentam barreiras para conseguir financiamentos adequados para cobrir os custos iniciais da implementação da ILP, especialmente em regiões com pouca infraestrutura ou apoio governamental. A complexidade no manejo. A combinação de culturas agrícolas e pecuárias em um mesmo espaço vai exigir um planejamento detalhado e constante acompanhamento técnico, o que vai aumentar a complexidade das operações diárias. O tempo para retorno financeiro. Embora o sistema ele vai trazer inúmeros benefícios a médio e longo prazo, os resultados econômicos eles podem demorar a aparecer, especialmente para pequenos produtores que vão depender do retorno rápido. A dependência de condições climáticas, apesar de ser mais resiliente do que a monocultura, a ILP ela ainda depende de condições climáticas favoráveis para seu pleno funcionamento, principalmente em áreas suscetíveis a estiagens prolongadas. A falta de infraestrutura regional, por exemplo, em algumas regiões, a ausência de assistência técnica, transporte adequado e armazenamento pode dificultar a adoção do sistema de forma eficiente. Além de apresentar algumas desvantagens, o sistema ele vai apresentar alguns desafios da implementação, como, por exemplo, o tradicionalismo e a resistência à adoção de novas tecnologias por parte dos produtores, a exigência de maior qualificação e dedicação por parte dos produtores, gestores, técnicos e colaboradores, a necessidade de maior investimento financeiro na atividade, o retorno apenas em médio a longo prazo, especialmente de componente florestal, a disponibilidade de volume de capital financeiro suficiente para investimento ou acesso ao crédito, altos investimentos em infraestrutura para implementação de cada um dos componentes dos sistemas de integração, a falta de infraestrutura básica regional e mercado local para os produtos. A produção depende da disponibilidade e manutenção de máquinas e equipamentos e também de fatores externos à unidade produtiva, como energia, armazenamento e transporte. Longas distâncias até as regiões consumidoras e as agroindústrias. Em algumas regiões, a dificuldade de aquisição de insumos, por exemplo, como fertilizantes, sementes, mudas, agroquímicos e animais, bem como a comercialização dos produtos. A pouca disponibilidade de pessoal qualificado, como eu havia dito, principalmente de técnicos de nível superior. E a adoção também de novas tecnologias vai exigir maior agilidade na validação e na transferências daquelas mais adequadas a cada sistema de integração, bem como na qualificação da mão de obra. Pouca ênfase também a um sistema de integração nas grades curriculares de cursos das ciências agrárias, a política governamental de incentivos e estímulos à adoção dos sistemas de integração ainda em desenvolvimento, a maior complexidade, agregando riscos aos sistemas, especialmente devido ao componente agrícola. E como fazer um protocolo na prática do ILP? Bom, a implementação do sistema de integração lavoura-pecuária vai requerer um planejamento detalhado,
um suporte técnico e ações coordenadas para garantir a sustentabilidade e a rentabilidade da produção. Vai demandar ali um planejamento inicial, onde vai ser definidos os objetivos, identificar os objetivos principais do sistema, como por exemplo, recuperação de pastagens degradadas, o aumento da produtividade de grãos ou redução de custos, como insumos externos. Considerar também metas econômicas, ambientais e sociais que vão atender às necessidades da propriedade. Ser feito também uma análise da propriedade, avaliação da característica do solo, como sua fertilidade, a textura e sua estrutura. Analisar também o clima da região, identificando os períodos de chuva, também de seca. Verificar a disponibilidade de recursos, como mão de obra, o maquinário, equipamentos e os insumos. A identificação das culturas e forrageiras adequadas também é um ponto importante, onde vai ser feito ali a escolha das culturas agrícolas, como por exemplo o milho, o sorgo ou a soja, ou outras espécies. E as espécies forrageiras também, como braquiária, pânico, ou seja, que vão ser adaptadas às condições da propriedade e ao mercado local. Incluir também uma leguminosa, por exemplo, na rotação é muito interessante para aumentar o aporte de nitrogênio ao solo. A elaboração de um cronograma também é algo muito interessante a ser feito. Estruturar um calendário agrícola detalhado, considerando o período de plantio, a consorciação, a rotação de culturas e o manejo das pastagens. Como conclusão, a integração lavoura-pecuária ela vai surgir ali como uma solução muito inovadora, muito sustentável e altamente eficiente para enfrentar os desafios da agropecuária no Brasil, e não só no Brasil, como também no mundo. Então, esse sistema não apenas recupera áreas degradadas, mas também vai otimizar o uso da terra ao integrar culturas agrícolas e pastagens, promovendo sinergias que vão beneficiar tanto o solo quanto os produtores. Então, a implementação da ILP ela vai requerer ali um planejamento um pouco mais detalhado, um suporte técnico e investimentos iniciais, significativos, não vai ser um investimento baixo. Então, no entanto, os resultados obtidos ao longo do tempo, como diversificação de fontes de renda, a redução de custos operacionais e a mitigação de impactos ambientais, vão superar os desafios que são enfrentados no início. Além disso, o sistema vai oferecer vantagens como a melhoria da fertilidade e da estrutura do solo. Então, o controle natural de pragas e doenças, o aumento da produtividade e maior estabilidade econômica para o produtor rural. Apesar das barreiras, como a necessidade de capacitação técnica, acesso ao crédito e manejo mais complexo, a ILP ela se mostra acessível a propriedades de diferentes portes e realidades regionais. Então, o sistema ele vai permitir que o produtor inicie em pequenas áreas, ampliando gradualmente conforme os resultados positivos sejam percebidos, o que reduz os riscos associados à sua adoção. Por fim, a ILP não é apenas um modelo de produção, mas um caminho para a construção de uma agropecuária mais sustentável, que vai alinhar a produtividade econômica à conservação ambiental. Então, ao priorizar a recuperação de áreas degradadas, o manejo integrado de diversificação das atividades, o sistema contribui diretamente para um futuro mais sustentável e competitivo no setor rural brasileiro.